Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, a decisão do tribunal que impede o Ministério da Justiça de continuar produzindo dossiês e relatórios contra opositores do governo e integrantes daquele grupo denominado antifascista. A relatora da ação, movida pela rede, a ministra Carmen Lúcia, julgou que o uso da máquina estatal para produzir informações contra servidores politicamente críticos ao governo configura desvio de finalidade das atividades de inteligência do Estado. Todos os ministros acompanharam o voto dela, com exceção do ministro Marco Aurélio. A gente falou no episódio anterior, este é o segundo capítulo da incursão do STF contra o possível uso pelo governo Bolsonaro do aparato de inteligência do Estado para prejudicar adversários ou proteger aliados. Há uma semana, o STF decidiu que somente informações de interesse público podem ser compartilhadas com a Agência Brasileira de Inteligência pelos 42 órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, incluindo Polícia Federal, Ministério da Saúde, etc. E o julgamento desta semana foi o ponto final. Agora, a pergunta que cabe ao Ministério da Justiça é quem determinou a configuração desses dossiês e a mando de quem? Porque o Supremo negou o pedido de abertura de inquérito para investigar as responsabilidades, porque o Ministério da Justiça já abriu uma sindicância interna. Ainda neste episódio, algumas mudanças regimentais que o Supremo estuda para ampliar a sua colegialidade e dois julgamentos importantes do Tribunal Superior Eleitoral. Um que criaria a figura do abuso de poder religioso, tese que foi derrotada, e o outro em que o TSE avalia a criação de cotas para candidatos negros. E, como sempre, ao final, vamos eleger um fato, uma personagem ou uma decisão da semana. Time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. Juliana, vamos começar por você para falar dessa decisão do Supremo, que impede o Ministério da Justiça de continuar produzindo esse tipo de dossiê, relatório de inteligência, como se quiser chamar, contra opositores do governo. O que você destaca, o que mais te chamou a atenção dessa decisão do STF? Olá, Recondo, Diego, Tomás. Eu queria começar destacando nessa decisão o voto da relatora, que acho que deu o tom do julgamento, que foi um voto bastante duro. Ela chamou atenção para aqueles aspectos que a gente ressaltou no programa passado, que justamente tem a ver com o tom que o Ministério da Justiça e a AGU usaram nas suas manifestações. O que a gente apontou no episódio passado foi que se o dossiê era grave em si, a justificativa que foi usada para produzi-lo e para o seu sigilo era mais grave ainda, E durante as manifestações orais, por exemplo, o Levi da AGU, ele fez deu um passo atrás, ressaltou, por exemplo, que não haveria sigilo oponível ao Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que havia sido manifestado nas peças escritas. E a ministra Carmen Lúcia, a relatora, não deixou isso passar. Ela não aceitou essa contemporização que foi feita oralmente e fez questão de ler trechos das manifestações em que eram bem claros, dizendo que a mera submissão de qualquer documento desse tipo ao Poder Judiciário já colocaria em risco o sistema de inteligência brasileiro. Em outros trechos também ela confrontou diretamente a posição do governo, dos representantes do governo nessa ação, Teve um momento em que ela deu uma alfinetada ali na PGR, Ela disse que destacou a importância da Constituição de 88 ter permitido que as entidades da sociedade civil apresentassem ações constitucionais no Supremo, porque disse que antes disso, só a PGR poderia fazer isso, e se atualmente a legitimação fosse só da PGR, nem estariam discutindo esse assunto nessa ocasião. Então, chamou atenção aí esse recado que ela passou. Em outros pontos, ela corrigiu, retificou afirmações que foram feitas pela PGR também, pelo Ministério da Justiça, dizendo que ela não decretou sigilo nesse processo, mas que isso vinha do próprio pedido da inicial. Enfim, ela adotou esse tom bastante duro, não fez nenhuma concessão às afirmações que foram feitas ali oralmente durante o julgamento, ressaltando os aspectos bem problemáticos das manifestações escritas. E aí eu só chamaria atenção
também para o fato de que, embora isso tenha dado tom do julgamento, né, alguns ministros amenizaram um pouco a questão do dossiê, alguns dizendo que talvez não fosse uma situação tão grave de perigo, mas mera bisbilhotagem, que de qualquer jeito desvirtuaria as funções dos órgãos de inteligência, mas não de maneira tão grave quanto a relatora imprimiu, né, colocando a possibilidade de perseguição e tudo mais. Juliana, acho que tem um ponto do voto da ministra Carmen que foi o que mais me chamou a atenção na resposta ao Ministério da Justiça, foi num trecho em que se falava que o judiciário deveria ser acionado só como última alternativa e para reparar danos. E aí a ministra Carmen Lúcia, acho que nesse ponto foi até o ponto mais enfático dela, dizendo que o tribunal serve para proteger garantias e direitos, não apenas para chorar o leite derramado. Né? Isso chamou bastante atenção. Você lembra dessa parte, inclusive, que ela mencionou? Lembro, ela foi bastante enfática nesse sentido e acho que, talvez como nós comentamos aqui no episódio passado, a incomodou bastante essa argumentação de que o judiciário estaria afastado de qualquer possibilidade de fiscalização dessas ações. Diego, o que te chamou a atenção olhando esse julgamento e olhando também para a conjuntura, vendo que esse é um julgamento em 2 capítulos, né, em que o tribunal mandou um recado para o governo Bolsonaro em 2 semanas. O que te chama a atenção? Felipe, esse é um desses julgamentos do Supremo, tipo de julgamento que tem ficado cada vez mais frequente, em que, no fundo, parece que o tema é o Brasil em geral, né? Porque olha as referências que foram feitas para além desse problema específico, né? Primeiro, essas manifestações de desagravo de vários ministros, né, ressaltando o respeito que tem pelo atual ministro da Justiça, André Mendonça. Claramente, né, isso tem a ver com o contexto da vaga do ministro Celso de Mello, para a qual, né, cuja aposentadoria está prevista para novembro, e que o ministro da Justiça, André Mendonça, é um dos possíveis indicados. Temos esse elemento da conjuntura. Há referências veladas na fala do ministro Gilmar Mendes, não tão veladas assim, por exemplo, quando ele fala da tosqueira dos relatórios, né, de quão toscos são aqueles materiais, um tema que foi destacado por vários ministros. O ministro Alexandre de Moraes fala são quase exemplos de desinteligência, mas ele diz, não é porque essas coisas são bagunçadas que não são perigosas. Essas organizações tabajara podem fazer um tremendo estrago, que é uma expressão que ele já havia usado para se referir à Lava Jato em outros julgamentos, né? A figura do Sérgio Moro aparece de maneira mais explícita, menos explícita, na fala de vários ministros. Implicitamente, o ministro Fachin chama atenção que não era na gestão do André Mendonça como ministro da Justiça que esses relatórios teriam sido produzidos, mas na gestão anterior. O ministro Marmendes expressamente faz o cotejo das datas e coloca isso na gestão Moro. O ministro Toffoli encerra o seu voto fazendo uma crítica implícita, né, ao Moro, sem citar o nome, mas basicamente faltou colocar o CPF de Sérgio Moro, que ele descreve condutas que claramente são associadas à vida pública do Moro como ministro da Justiça e antes como juiz da Lava Jato. E uma referência, inclusive, a ele ter impedido a candidatura do Lula, com uma condenação que fez com que Lula fosse enquadrado na ficha limpa. Então, é um desses julgamentos que, né, claro, tem um tema específico, mas o pano de fundo é totalmente conjuntural. Né? Apesar dos ministros terem se unido nessa mensagem clara para o governo Bolsonaro, se você vai puxando esses fios, você vê como que esse julgamento também, por trás dessa unanimidade, tem várias histórias acontecendo aí sobre o Brasil, em relação às quais os ministros não estão totalmente de acordo, não estão totalmente na mesma página com relação a todos esses personagens e problemas de pano de fundo. Sobre o ministro André Mendonça, me pareceu, e os ministros relatam isso em reservado, que na relação com o governo Bolsonaro, algumas personagens são importantes para o diálogo deles, ou, no mínimo, para falar a mesma língua que o Supremo fala e não a língua que alguns militares gostariam que fosse imposta ao tribunal.
E aí, por isso, um pouco dessa defesa enfática de alguns, especialmente, como você disse, né, do presidente Dias Toffoli, que você falou, faltou só dar o CPF, ele mesmo mencionou, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, a gente sabe para quem era o recado. E agora foi como a gente disse aqui no começo, né? É cobrado do ministro André Mendonça que identifique quem foi o responsável por determinar a produção desse tipo de dossiê e a mando de quem, né? Porque foi, lembrando que nos autos indica que esse dossiê começou a ser feito no mesmo dia da demissão, ou no dia seguinte, à demissão do ministro Sérgio Moro. E antes, portanto, da indicação do André Mendonça para o Ministério da Justiça. Então foi num limbo, foi num Ministério da Justiça acéfalo que alguém resolveu fazer um dossiê desse tipo. É curioso e acho que a cobrança vai ser em cima dele agora. Se o tribunal deu um voto de confiança para ele, ele agora tem que apresentar o resultado dessas investigações. Agora eu queria passar a palavra para o Tomás, também, Tomás, para você analisar o resultado do julgamento desta semana do Supremo. Oi, Recondo, oi, Juliana, Diego. Então, como Diego e Juliana já focaram na decisão, né, no voto da relatora, no voto da maioria, eu queria chamar a atenção para o voto vencido do ministro Marco Aurélio, que, em primeiro lugar, não conhecia da DPF. E o argumento dele era que a inicial não apresentava elementos probatórios suficientes, né, seria meramente baseada numa notícia de jornal, como se isso fosse um impeditivo. Dado que as coisas que foram afirmadas na notícia de jornal e na inicial já estão comprovadas, aparentemente, nos CDs e nos documentos que receberam do Ministério da Justiça, surpreendente ele usar esse argumento para nem conhecer da DPF. E acho que, inclusive, tem uma certa desvalorização. E eu acho importante a gente, inclusive aqui, no programa do Jota, chamar atenção para isso, para o jornalismo, né? O jornalismo investigativo não seria a primeira vez em que nós ficamos sabendo de fatos gravíssimos pelo trabalho de jornalistas, e a partir do descobrimento desses fatos, é claro que as autoridades judiciais e policiais podem ser acionadas e a gente pode chegar a essa ação, né? Falando nisso, já voltando talvez à ministra Carmen Lúcia e nas cutucadas que nós vimos, o Procurador-Geral da República foi contra também, né, o conhecimento dessa DPF, e me chamou a atenção que a ministra Carmen Lúcia falou, ainda bem então que os constituintes aumentaram o rol dos legitimados, né, porque antigamente só o Procurador-Geral da República poderia entrar com uma ação dessas, então ainda bem que aumentaram, porque basicamente dizendo, porque senão, se dependesse de você, não teríamos essa ação diante de nós, que é uma ação que claramente era importante, que precisávamos afirmar. Então eu chamaria atenção para isso, que o ministro Marco Aurélio nem teria conhecido, e no mérito ele certamente seguiu essa linha de um pouco de desvalorizar aquilo, de naturalizar os dossiês, argumentando inclusive que o Ministério da Justiça é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, como se o fato de ser da Segurança Pública justificasse os dossiês. Mas falou fez até uma certa medida uma comparação com a BIM, né, dizendo órgãos de inteligência fazem isso mesmo. Me chama a atenção isso ser dito uma semana após eles terem estabelecido, inclusive, certas regras e certas exigências, inclusive para a BIM e para o CISBIM, né, que tem que ser fundamentado, tem que ser motivado, tem que ter registro, tem que ter ordem de quem teve acesso a isso, né? Então, tem uma discussão aí se o Ministério da Justiça devia estar fazendo isso de maneira geral, mas no mínimo, né, no caso concreto, olhando para os documentos que eles receberam, parece que o que foi afirmado é que estava se fazendo dossiê sobre pessoas sem nenhum tipo de embasamento, nenhum tipo de justificativa, para além do fato de que as pessoas faziam algum tipo de oposição política ao governo. E daí, realmente, né, a lógica é de desvio de finalidade. Por que um órgão oficial está fazendo dossiê sobre opositores do governo, né? A lógica, então assim, isso me chamou muito a atenção no voto, né, que ele não conhecia e também minimizava, digamos assim, os fatos, e ele minimizava os fatos estando diante dos fatos, dizendo com todas as letras que recebeu os dossiês, que analisou os dossiês, né, e por fim, se é para fazer um último comentário, já que é um voto, uma crítica a esse voto, ministro Marco Aurélio, além de tudo, em determinado momento, falando sobre os dossiês que recebeu, fez comentários sobre a beleza da foto de uma das pessoas que havia
que estava registrada, que a foto era muito bonita e não sei o quê. Então, além de tudo, um machismo absolutamente que seria equivocado em qualquer lugar do mundo e muito menos no meio de um julgamento no plenário do Supremo, é algo que me chamou muito a atenção. Então, eu diria que é um voto, né? Não é atípico o ministro Marco Aurélio ser um voto vencido, mas eu diria que mesmo o ministro Marco Aurélio eu considerei particularmente atípico nessas 3 dimensões. Um voto muito problemático. O ministro Gilmar, só uma coisa, Diego. O ministro Gilmar, já no julgamento anterior, quando o ministro Marco Aurélio ficou vencido, nesse caso da BIM, já havia mencionado, diante de uma crítica de que a oposição estava usando o Supremo para fazer guerra política e tal, o próprio ministro Gilmar já tinha entrado nesse embate dizendo, mas é isso mesmo que é a função de uma Corte Constitucional também, e abrindo-se para partidos de oposição poderem contestar decisões do governo de maioria, né? Então, esse argumento que o ministro Marco Aurélio levantou já tinha encontrado alguma resistência no julgamento anterior. E aí mais um caso em que o ministro Marco Aurélio parece ficar vencido, mas cumprindo uma função que eu ouvi uma vez, acho que eu comentei com vocês, dele no plenário, dizendo alguém precisa dar voz para o outro lado, parecendo que a unanimidade para ele é sempre problemática. Diego, você queria falar? Eu ia só levantar mais um ponto em que esse voto do ministro Marco Aurélio é atípico e me surpreendeu nessa crítica justamente que ele faz ao que seria esse uso do Supremo por parte da oposição para levar questões que são políticas e não jurídicas. Concordo totalmente com o que você falou, Felipe. Isso é a história do aumento do espaço que o Supremo tem no cenário político nacional dos anos 90 para cá, tem sido a história da oposição cada vez mais, qualquer oposição em qualquer governo, levar essas questões para o Supremo. E o ministro Marco Aurélio, especificamente, já foi protagonista de decisões absolutamente ousadas, que, a meu ver, também eram de brigas políticas da conjuntura, como a DPF da Rede também, se eu não me engano, na qual ele suspendeu liminarmente, sem que a votação do plenário tivesse sido concluída, ele suspendeu, numa liminar monocrática, o senador Renan Calheiros, da presidência do Senado, em 2016. Né? Então, uma briga política, uma liminar individual monocrática da Rede. Né? Tirando o elemento monocrático, valeria a mesma crítica que o ministro Marco Aurélio está fazendo hoje para essa ação. Entretanto, nessa de agora, acho que tem risco a direitos fundamentais envolvidos. Né? Mas, então, isso é só para dizer que para a gente né, muitas pessoas que acompanham o Supremo ao longo do tempo, você vê esses argumentos circulando, né? Os ministros vão se revezando nessas posições de autocontenção e ativismo, aqui se justifica, ali não, e o difícil quando você pega alguém que está tão associado a um radicalismo num lado e no outro, como o ministro Marco Aurélio, é você achar que esse argumento tem alguma atração no caso dele. Né? Acho que faz sentido querer mostrar o outro lado. Agora, o ministro Marco Aurélio me parece ser um porta-voz peculiar dessa vontade de criticar que o Supremo seja atraído para disputas políticas da ordem do dia a partir de ações desse tipo. Juliana, você ia comentar também ainda sobre essa decisão? Eu queria ressaltar ainda com relação a esse tema, que parece que estavam presentes no julgamento 2 leituras sobre o dossiê, né? E que às vezes estavam convivendo na fala de um mesmo ministro. De um lado, que esse dossiê era inepto, né? Era um dossiê mal feito, o ministro Alexandre de Moraes chegou a chamar de um relatório precário, né, que seriam dados que, na verdade, estão acessíveis na internet e que, portanto, nem poderia se configurar como uma peça de inteligência de tão mal feito ou de tão insignificante. E, de outro lado, uma leitura desse dossiê como algo perigoso, né, um elemento de perseguição. Por que está se levantando dado dessas pessoas especificamente, com qual finalidade? E, embora essa leitura essas 2 leituras tenham estado presentes em falas de mesmos ministros, né? Não me parece que tenha sido o tom da ministra Carmen Lúcia, eu acho que ela se inclinou mais pela segunda leitura, né? Como perigo dessa manifestação, dessa ação. É interessante porque essas 2 leituras, essas 2 visões
muitas vezes se refletem na leitura que os próprios ministros fazem do governo, né? Acho que são duas leituras e duas narrativas que estão presentes sobre o governo. A leitura da incompetência, da incapacidade de realizar o que se propõe e do perigo que essas medidas podem representar para a democracia como um todo. Então, acho que essas duas narrativas, essas duas leituras sobre as ações do governo federal estavam presentes, né, nesse julgamento e em certos momentos entrando em conflito nas falas de um mesmo ministro, né? Interessante, Claro. Juliana. Só uma coisa, Tomás, eu já te passo a palavra, porque é justamente o que a Juliana mencionou, lembrando do ministro Fux, no julgamento anterior sobre a BIM, e agora, de novo, Juliana, não sei se você reparou, ele disse que esse poderia ser um primeiro relatório. Essa poderia ser uma primeira iniciativa e que depois poderiam vir outras. Justamente já levantando, novamente o ministro Fux, próximo presidente do tribunal, levantando uma crítica até mais contundente em relação ao governo, porque quem diz que esse pode ter sido um primeiro teste, diz que isso pode ser parte de uma estratégia ou de uma política de governo. Tomás, desculpa, te interrompi. Não, eu só ia complementar o que a Juliana disse, que eu acho que é muito importante, que às vezes é dito, né, as informações nesses dossiês, aparentemente, eram públicas, né, resultado de buscas na internet, Google. Bem, isso só significa que tem um crime a mais que não foi cometido, né? O fato de que não houve escutas ilegais, ou que não houve quebras de sigilos financeiros ilegalmente, que essas coisas não aconteceram, coisas que são crimes. Mas o fato tem uma questão diferente, que é o Ministério da Justiça está fazendo isso com qual finalidade, né? Inclusive, por isso que falou-se, o termo foi desvio de finalidade, mas independentemente disso, com qual finalidade? Porque é claro que você dizer que qualquer cidadão poderia pesquisar no Google essas informações, bem, só que qualquer cidadão exatamente não é o Ministério da Justiça. Não só essas pessoas não têm o tipo de vedação que um funcionário público tem em fazer várias coisas, né, inclusive atividades políticas e várias outras coisas, mas existe além disso um outro elemento que o que imagina-se que uma burocracia está colhendo informações para fazer algo com aquilo. Né? E isso isso em si já é problemático, né? Mesmo que a gente não saiba o que seria feito com aquilo, né? Então eu só queria dizer, no antes, o argumento de que essas informações não foram obtidas usando outros meios ilegais, como busca e apreensão, não significa que a feitura desses dossiês não seja legal em si, não seja um problema em si. E, além disso, o fato de que ainda não se fez nada com isso não significa que não tem problema nenhum, porque imagina-se, né, que existe um mínimo de racionalidade numa burocracia, mesmo burocracia incompetente, que se você está juntando informações seria para fazer algo com aquilo. E é exatamente aí que eles teriam que se justificar. Para quê que vocês estão fazendo isso? Para que vocês estão fazendo isso especificamente em relação a essas pessoas? Né? E foi isso que nós não tivemos acesso a esses dossiês, mas os ministros tiveram. E que nós vimos foram ministros que se mostraram completamente, não se mostraram convencidos, né, talvez salvo o ministro Marco Aurélio, mas não se mostraram nem um pouco convencidos de que havia qualquer justificativa na realização desse banco de dados, digamos assim. Muito pelo contrário, né, Tomás? O ministro Alexandre de Moraes falou que falta procedimento, falta justificativa para se iniciar uma investigação contra essas pessoas e que isso seria parte já de uma mudança que o Ministério da Justiça está promovendo. O ministro Fux falou que a intenção é criar uma cultura do medo e ainda o ministro Alexandre disse que quando se colocou policiais ou administradores públicos ou professores, essas informações estavam sendo encaminhadas, por exemplo, sobre policiais, ele mencionou expressamente isso, para os comandos locais, portanto, esperando-se algum tipo de perseguição, procedimento, vigília em cima dessas pessoas. Então, realmente, os ministros deram uma tinta bastante mais forte sobre esse assunto. E aí, vamos passar para o próximo dos nossos tópicos, Tomás? Fazer uma observação só, claro, Felipe, antes de a gente passar. Tem uma coisa que o ministro Alexandre de Moraes fala, que eu acho que complementa bem esse ponto da discussão, que tem a ver com o produto. O que está sendo produzido, né? O Tomás ressaltou bem a questão da finalidade, mas antes mesmo da finalidade,
tem uma preocupação com o que é esse produto que essas instituições estão criando, mesmo com informação pública. O ministro Alexandre de Moraes usa alguns verbos como fichar, planilhar, classificar. Então, o que só agrava o problema de ter sido mal feito o procedimento, né? Porque o procedimento que levou à produção dessa classificação, dessa planilha, né, tomando a expressão do ministro Alexandre de Moraes, se ele é ruim, ele só agrava o problema, na linha do que o ministro Gilmar Mendes apontou. Porque você vai ter lá categorias, né? Novamente, não vimos o material, não sabemos do que exatamente estavam falando, mas se há um esforço para classificar, categorizar pessoas, né, em adversários, potenciais ameaças, né, aí já começa a ficar muito mais complicado e errado em si, na fala de vários ministros, errado em si fazer essa classificação, independentemente da finalidade. Mesmo que você guardasse esse dossiê, as 7 chaves, dentro de um cofre do Ministério da Justiça, né, isso ainda assim poderia ser, em si, algo suspeito legalmente. Vamos para o próximo tópico, falar de mudanças no regimento que o Supremo voltou a debater nesta semana. E aí eu queria pedir uma ajuda para o Tomás para a gente falar desse assunto. Seriam mudanças, né, Tomás? O Supremo vinha numa esteira de promover algumas alterações no seu regimento para aumentar a colegialidade do tribunal, mas aí tem uma das propostas e que foi retirada nesta semana que fazia o caminho oposto, né? Acho que tem em todas essas propostas, né, que não foram que foram levadas, né? Vamos explicar a história, né? Isso primeiro foi apresentado num plenário virtual, isso foi levado para o plenário real, digamos assim, apesar de hoje tudo ser feito por teleconferência, porque eram pontos mais polêmicos. E eram todos eles pontos que têm a ver com essa relação entre o ministro individual e o plenário, e o colegiado, né? Os poderes individuais. Então, o primeiro era a questão das monocráticas, das liminares que ministros individuais dão em certos casos. Tem uma proposta para que, uma vez isso seja sendo feito, o processo vai imediatamente para o plenário virtual, para que possa haver controle, né? Tirando assim um poder importante, que às vezes o fato de o relator não apresentar a liminar no plenário, ou ele mesmo liberando, o presidente do tribunal não pautar aquela liminar, faz com que a liminar fique valendo independentemente de uma manifestação dos demais ministros. Colocar imediatamente no plenário virtual tiraria esses pontos de veto, exigiria permitiria um controle do colegiado em relação a isso. A outra questão tinha a ver com pedido de vista, né? Uma vez apresentado no plenário, tem um outro poder monocrático que qualquer ministro pode pedir vista e assim interrompe o julgamento. Ainda não resolveram isso, mas a proposta é que, passado o prazo da vista, que existe um prazo regimental que muitas vezes é desrespeitado, de novo, seja automaticamente incluído no plenário esse processo, então tirando esse poder. Eu só chamaria a atenção que esses dois casos estavam no plenário virtual, não foram resolvidos no plenário virtual porque ministros pediram destaque. E agora não foi decidido no plenário real porque o ministro Fux pediu vista. Então a gente tem os ministros tentando controlar o uso individual de processos para resolver decisões do colegiado, e você vê ministros individuais fazendo exatamente isso. O ministro Fux disse que vai trazer o mais rápido possível, mas não disse quando. Não sabemos se isso significa que talvez isso demore, não sabemos também se isso significa que isso virá só na presidência dele, se ele imagina que ele, como presidente, tendo esse poder individual, talvez consiga orientar o debate numa situação diferente. Mas é engraçado a vista mesmo nesse tipo de processo, né, no qual o Supremo não está propriamente interpretando decisões, interpretando a Constituição, eles estão legislando sobre o regimento, sobre o funcionamento do próprio tribunal, né? Então, imagina-se que todos eles seriam mais do que qualificados para discutir qual regra eles preferem, acham mais ou menos benéfica, sem precisar necessariamente parar, pensar sobre isso, escrever um voto escrito. Mas, por fim, o último, que aparentemente tudo indica que será derrotado, era uma proposta do ministro Fachin que permitiria que que o relator recebesse por si só, ou não recebesse por si só, mas que as denúncias nos processos criminais que são de competência original do Supremo. Isso não foi aprovado, mas eu chamaria a atenção para que nessa discussão, na proposta do ministro Fachin, apareceram argumentos que não são peculiares do ministro Fachin,
porque eles aparecem com frequência no Supremo e ambos me parecem muito problemáticos no seu uso, né? Um deles é o argumento de que o Código de Processo Penal claramente não permite isso, mas que não tem problema porque o regimento do Supremo tem status de legislação e a lei específica. Bem, isso não resolve a questão, né? O fato de o regimento do Supremo permitir algo, nem sempre significa que o regimento do Supremo deveria prevalecer, né? O Código de Processo Penal, nesse caso, é uma regra geral que regula a questão, digamos, de maneira geral, e nesse caso me parece que a especificidade não se justifica, né? Nem sempre a norma específica prevalece. Mas mais importante do que isso é um tipo de argumento retórico que os ministros usam às vezes, que é como é que a gente não pode fazer isso? Como é que um ministro do Supremo, como é que um relator de um processo, um ministro do Supremo não pode fazer algo que um juiz de primeira instância, qualquer juiz de primeira instância pode fazer. E aí mostra de novo que parece que às vezes eles esquecem que eles são um órgão colegiado. O juiz de primeira instância, ele é o juiz de um juízo. O juízo é uno, só tem um juiz, né? Não é um órgão colegiado, não é uma votação entre múltiplos juízes. Por isso que às vezes um juiz sozinho pode fazer algo. As turmas, as câmaras, os tribunais são órgãos colegiados, por isso que a própria Constituição estabelece reserva de plenário, que significa que existe certas coisas que um juiz de primeira instância não pode fazer e que num tribunal um desembargador ou uma turma mesmo não pode fazer, ou uma câmara não pode fazer, porque é reserva do plenário do tribunal. Então, isso, assim, a temática geral está aqui, eu só chamaria a atenção para o fato de que é isso mesmo. Tem certas coisas que o ministro individual não pode fazer. Primeiro, porque quando um ministro julga isso no Supremo, isso tem um impacto nacional e geral muito maior, em casos abstratos, por exemplo, né? Não é um único caso concreto que afeta uma única pessoa, mas também porque eles são um órgão colegiado e é importante que eles se lembrem disso. Espero que essas reformas sendo aprovadas, algumas delas têm potencial de ajudar muito nessa colegialidade, né? Seja evitando o uso das vistas para interromper julgamentos sem a perder de vista, né, com a expressão que alguns ministros gostam, seja para que tenha controle, a possibilidade de controle do colegiado quando um ministro individual dá uma cautelar num caso específico. A esse respeito, eu acrescentaria que é interessante como a proposta da inclusão na pauta seguinte da decisão monocrática em oposição do recebimento da denúncia, elas parecem que vão em sentidos contrários, né? Enquanto a primeira ela está querendo valorizar uma colegialidade, jogar para o coletivo, para o grupo, a segunda está querendo retirar dessa colegialidade, dar mais poder para o individual. E aí é interessante pensar como essas duas medidas que parecem ter justificativas opostas, elas sofreram pedido de vistas do mesmo ministro, né, que é o ministro Fux, e qual seria a justificativa para esse pedido de vista em ações que aparentemente vão em sentidos opostos, e que nesse caso poderia ter a ver com a própria presidência dele que se aproxima e talvez ele queira tocar essas alterações a partir de uma posição institucional privilegiada, no caso, o presidente da corte, que é esse papel que ele está vindo a assumir. Então, só queria acrescentar essa perspectiva. Para mim, não há muita dúvida. O ministro Fux disse que vai trazer a vista o mais breve possível, mas faltando 3 semanas, menos de 3 semanas para ele ser empossado no cargo de presidente, fica bastante claro que ele pediu para definir um pouco a estratégia do seu mandato também. E agora vamos caminhando para o último assunto. Vamos falar de justiça eleitoral e 2 decisões ou 2 julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro, e aí eu vou pedir novamente a ajuda do Tomás, para a gente discutir a tese do abuso de poder religioso. A gente comentou no último episódio que esse julgamento estava em curso e o tribunal acabou derrotando essa tese que foi levantada pelo ministro Edson Fachin de uma criação de um novo tipo de abuso de poder. Já tem abuso de poder econômico, abuso de poder político, e isso deixou as entidades religiosas, especialmente igrejas evangélicas, temerosas de que a justiça eleitoral poderia criminalizar alguns tipos de discurso. Tomás, nos ajude a entender um pouco esse caso, olhando também, inclusive, a conclusão dele, a conclusão de
o tribunal dizer que não ia, por enquanto, pelo menos, criar um novo tipo de abuso de poder religioso. Nós discutimos esse caso no programa anterior, a Juliana também comentou especificamente o que estava em jogo. Agora o julgamento foi finalizado, né? Temos uma decisão sobre o caso. Como a gente já tinha falado, uma coisa interessante era essa discussão sobre se estava se criando algo de novo, né? Porque se estivesse criando algo de novo, o argumento seria de que não se poderia, né? O tribunal não poderia legislar e criar uma categoria que não está lá. Então, mesmo o ministro Fachin, que defendia a criação dessa nova categoria, né? Abuso de poder religioso, especificamente, ele dizia que nada mais era do que uma especificação do que já está na lei. A lei fala em abuso de poder, e o abuso de poder religioso seria um tipo de manifestação específica disso. Os ministros que discordaram, parece que discordaram por uma mistura de duas coisas, né? Que talvez seja o motivo mais geral, seria que não precisa especificar. O abuso de poder já é proibido. O fato dele ser feito por uma instituição religiosa não necessita de especificação. Se aquelas condutas forem feitas por qualquer pessoa, trataria de abuso de poder. O abuso de poder religioso não seria uma especificação necessária, né? O outro argumento, talvez a outra questão que estava em jogo, que é interessante, é que no caso concreto, a política específica e concreta que estava sendo afetada por essa decisão não estava sendo considerada como alguém que tivesse cometido abuso de poder religioso. Então parece que para alguns havia uma certa tensão entre você criar uma categoria num caso em que você não está de fato condenando aquela pessoa por aquilo, né? Que é uma tensão natural dessa relação entre o caso concreto gerar a afirmação de teses. É até importante realmente que, quando você afirma a tese, o caso concreto sirva de parâmetro, ajude. Imagina-se que melhores decisões podem ser tomadas a partir disso. Isso é um limite importante para a função de um tribunal numa democracia. Mas eu só chamaria a atenção que, se é verdade que nesse caso isso parecia um argumento relevante para alguns ministros, a gente vê com frequência o TSE e o Supremo, claro, não se pautando por esse tipo de limite, esse tipo de controle, né? O que mostra, de novo, a utilização estratégica, né, desse tipo de limitação. Parece que, na prática, havia, digamos, uma discordância, eu diria, mais com a regra em si do que com os seus fundamentos. Mas, enfim, acho que isso que chamou a atenção. Não teve nenhuma novidade por enquanto, mas continua em aberto. Novos casos poderão vir, talvez um caso em que, especificamente, haja abuso de poder por relacionado a uma instituição religiosa, e, de novo, se isso acontecer, vai abrir de novo a possibilidade de se tornar uma tese geral, a depender também, de novo, da composição do TSE. Eu acho que isso muda, Tomás, apenas no médio prazo, quando o ministro Fachin se tornar presidente, porque não me parece haver hoje, conversando com os integrantes do tribunal, uma disposição de se criar essa nova classificação. Eles enquadrariam tudo mesmo em abuso de poder político, abuso de poder econômico. Agora, tem um outro julgamento, e aí a gente vai falar mais detidamente dele quando o julgamento se encerrar, provavelmente na próxima semana, e aí eu queria pedir a ajuda da Juliana, que se discute cotas e financiamento de candidaturas de pessoas negras. Juliana, o que você pode nos adiantar desse julgamento? O que você viu até agora? Esse é um julgamento que está pendente, tem tudo para se tornar uma questão, já é uma questão muito importante e um caso para repercutir bastante, né? Só esclarecendo, a discussão que está em questão é a discussão sobre reserva de tempo de rádio e TV para candidatos negros, né? E reserva de candidaturas. Então, não está se falando de reserva de vagas, né? Hoje em dia existe na legislação essa previsão de reserva de candidaturas para as mulheres, né? Mas não de reserva de vagas, ou seja, de pessoas eleitas, né? Só para esclarecer essa diferença. E a regra das mulheres veio acompanhada de uma discussão sobre a alocação do fundo eleitoral, que inclusive foi reconhecida pelo Supremo, esse patamar mínimo dos 30%. E é com base nisso, dessa discussão recente do Supremo, que o TSE está analisando essa consulta sobre essa possibilidade de reserva de vagas e cota do fundo
eleitoral para candidatos e candidatas negras, né? Mas, diferentemente da questão das mulheres, nesse caso não existe legislação específica. Então, isso é algo também que vai ter que ser enfrentado pelo TSE. Já há alguns votos sobre a matéria, mas essa questão com certeza vai retornar em breve. Eu acho que a gente vai ter oportunidade para se aprofundar nela. Aparentemente o TSE não vai criar, né, essa cota de percentual de candidaturas, né? Isso já ficou claro por esses votos, mas tem esse debate sobre financiamento. Tomás, eu te cortei, diga aí. Não, era isso que eu ia falar. Eu acho que essa já é uma atenção que está se encaminhando, né? Um recorte que a Juliana mencionou, que parece que eles, pelo menos os votos até agora, não consideram que o tribunal possa criar a exigência de candidaturas, mas que eles poderiam regular a exigência da alocação proporcional dos recursos em relação às candidaturas que sejam feitas. E daí tem alguma discussão em relação a isso, né? Então, de novo, é interessante a interpretação do tribunal sobre aquelas coisas que ele pode fazer sem precisar de lei e aquelas coisas que ele não pode fazer porque no seu entendimento ele precisaria de uma lei especificamente para isso. Claro que essa diferença existe na realidade, mas é interessante a gente analisar de que maneira, em casos concretos, o próprio tribunal concebe onde está essa linha, né? Esse caso é um bom caso em que a gente vê isso concretamente. Vamos agora para o nosso encerramento, para eleger um fato, uma personagem, uma decisão da semana. Eu vou começar aqui a queima-roupa com o Diego. Diego, o que você escolheria como um destaque final? Destacaria essas duas decisões do ministro Celso de Mello, suspendendo procedimentos em curso contra o procurador da República, Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional do Ministério Público. Né? São dois processos disciplinares movidos por políticos que tratam de diversos comportamentos dele que seriam motivo para suspeição, que, segundo as iniciais, colocariam em risco a imparcialidade e a própria operação das investigações da Lava Jato em vários níveis, e que poderiam resultar no afastamento dele da força-tarefa, por exemplo. Né? E já tinha havido uma decisão do ministro Fux, mas com um escopo mais limitado, né? Impedindo que até que o procedimento se conclua, que os fatos naquele procedimento sejam usados para avaliar a gravidade da conduta do Deltan Dallagnol. Mas agora, com essas duas decisões do Celso de Mello, esses processos seriam julgados agora na semana que vem, isso fica suspenso, né? E como na linha do que eu observei, falando do primeiro tópico do programa de hoje, esse julgamento sobre o dossiê do Ministério da Justiça, isso é uma decisão pontual, mas que tem grande importância para a conjuntura brasileira, né? É uma sinalização de um ministro que vai deixar o tribunal já, então uma sinalização limitada, mas, na maneira como a decisão está formulada, sinaliza uma inclinação a apoiar, de alguma forma, a extensão dos poderes do MP e desses MPs em particular na Operação Lava Jato. Até alguns aliados do Augusto Aras dão como certo o afastamento do Deltan Dallagnol da Força-Tarefa pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas lembrando, como você ressaltou agora, né, que o próximo presidente do Supremo se fôssemos classificar no escaninho, né, tido como um lavajatista. Eu queria passar agora para a Juliana. Juliana, o que você destacaria ao final do programa? Eu queria destacar uma ação que estava sendo julgada no plenário virtual, que teve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que traz novamente a questão da competência do Ministério Público para conduzir investigação criminal. O Supremo decidiu isso a favor dessa possibilidade, né, desse poder de investigação do MP em 2015, então aparentemente não seria um caso difícil, mas ele volta agora nesse momento. E o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que tinha votado na ocasião a favor desse poder de investigação, ele pede vistas. Então, talvez seja interessante observar se há alguma mudança com relação ao entendimento desse poder do Ministério Público em razão da atual conjuntura que a gente está vivendo, né? O voto que foi dado pelo ministro Fachin
é um voto que é a favor da possibilidade de investigação do Ministério Público e que reitera os precedentes do Supremo, né? O embasamento dele é justamente a jurisprudência já consolidada do Supremo nesse sentido. Ele já foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber, que até tinham votado em sentido diferente em 2015, e o ministro Alexandre de Moraes deu um outro voto com outros fundamentos, mas também nesse sentido. Então, acho que é interessante a gente observar para ver se algo mudou e o que mudou de 2015 para cá sobre o entendimento que o Supremo tem com relação aos papéis exercidos pelo Ministério Público. Mais uma decisão que reforça o que o Diego falou no começo, né? Conjuntura falando bastante alto no Supremo, parece parte de um revisionismo que está acontecendo em razão da Lava Jato, né, e da própria Lava Jato. E também houve uma discussão ali no tribunal, no começo da investigação sobre o presidente Bolsonaro, Sérgio Moro, etc., de que o Ministério Público não pode ser um gatekeeper das investigações, né? Você também poderia tocá-las, e eu lembro de ter ouvido de alguns dos ministros dizendo: fomos nós que garantimos para o Ministério Público poder de investigação, então eles têm que usar corretamente. Tomás, e você? O que você destacaria? Eu destacaria um caso que já foi mencionado, que é esse julgamento que foi suspenso por um pedido de vista no TSE, né, sobre a questão de cotas nas eleições. Destacaria pela sua importância em geral, sua importância especificamente no Brasil de hoje, né? O tema de igualdade racial é um tema há séculos importante, mas que ainda bem está particularmente proeminente. A gente tem movimentos muito ativos demandando isso hoje. Poderia ser muito importante. E chamar atenção, ele também é um caso que chama atenção para vários temas que a gente tem discutido aqui, né? Então, ele está na pauta e provavelmente, no que depender do Luiz Roberto Barroso, vai ser decidido logo, porque isso tem a ver com os poderes individuais do presidente, os poderes monocráticos do presidente, que às vezes consegue forçar uma pauta, colocar em jogo. Ele claramente está preocupado em que isso seja decidido. Ele falou isso com todas as letras no momento que o ministro Alckmin Fernandes pediu vista. Ele falou que, claro, né, que a vista poderia ser pedida, mas que ele insistiria que voltasse rápido por conta do prazo das inscrições das candidaturas nas eleições desse ano, e que seria muito importante que o julgamento tivesse sido concluído antes disso. O Alckmin Fernandes falou que traria com toda certeza, que só não traria, se não teria que trazer então um atestado de óbito, né? Fez até essa piada, então ele se comprometeu fortemente com essa finalização, mas que, de novo, um poder também monocrático, de vista, que é um dos motivos pelo qual talvez o julgamento não tenha já encerrado nessa semana. Claro que isso é importante porque quando o julgamento se encerrar, isso não significa que as discussões sobre a sua efetivação vão se encerrar. Então, é importante que isso termine rápido, não só por conta do prazo para as inscrições, mas que para que as pessoas, que a sociedade civil possa discutir as suas deficiências ou a maneira de sua implementação, para que ele de fato tenha efeitos concretos todo o potencial de efeitos concretos que ele poderia ter. Então, para mim, esse é o fato da semana. Até esse pedido de vista, né, Tomás, até faz muito sentido, e o ministro Og é geralmente bastante rápido, inclusive nas vistas que ele pede, né? Porque o voto do ministro Alexandre deixava uma dúvida, inclusive, sobre cálculo, né? O que significaria o cálculo que ele colocou. Alguns outros ministros também ficaram na dúvida, e me parece até que foi um pedido de vista que eles comemoraram. Agora, eu queria só mencionar como um último ponto, depois que nós gravamos o episódio da semana passada, nós falamos de Fabrício Queiroz, a revogação da prisão domiciliar e o retorno dele para o regime fechado, decisão que tinha sido do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Na sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes derrubou essa decisão e determinou o retorno de Fabrício Queiroz para a prisão domiciliar, aparentemente uma decisão que vai se perenizar no tempo. Eu queria agradecer a vocês, dizer que a gente volta na próxima semana, agradecer a Juliana, Diego, Tomás, obrigado mais uma vez. Semana que vem temos mais assuntos. Obrigado e até lá, gente. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Um abraço.